tarde novamente, estamos aqui diretamente do Iguatemi Rio Preto para o projeto Maternidade. Esse é um projeto super bacana que foi feito pela Revista Saúde em parceria com a RR Marketing Médico, e nós vamos iniciar o segundo bloco com a presença de pessoas importantes aqui que vão debater o tema sobre primeiras dúvidas antes de engravidar. Geralmente aparecem outras dúvidas aí também, mas a gente vai tentar ir nessa e depois, se surgir algumas coisas, a gente pode entrar, tá bom? Hoje eu estou aqui com a Priscila. A Priscila, ela é enfermeira e tem uma empresa de vacinas. Depois você vai se apresentar. Dr. Paulo Salles, ginecologista. Doutora Marciali, pediatra e neonatologista. Isso. Eu li bem tô bem, né, doutor? Fiz certinho. Kelly Fernanda Renovato, dona da Revista Saúde. Doutora Fernanda Pizarro, Ana Paula Castilho, grande influência, Dona Lucy Coturato, psicóloga e terapeuta sexual. Doutora Thalita Teixeira, fisioterapeuta. Então vamos lá, Kelly. Já fiz aqui. Se você já quiser começar, fique à vontade. Vamos começar o segundo bloco. Para mim é muito novo isso, mas o que me move, como eu falei anteriormente, é colocar informação. Com a revista vou tendo muitas informações e em alguns momentos eu tenho vontade de aumentar o volume da voz, até mesmo gritar, porque é muita coisa que precisa das pessoas saberem, né? E essas primeiras dúvidas é muito bacana. Quando eu comecei o projeto, uma das pessoas que eu conversei e a gente bateu um papo muito bacana foi a doutora Marciali, que aí eu falei assim, nossa, é muita coisa. Quando comecei, eu falei, é muita coisa que tem para discutir, né? Para a gente debater e tudo mais. Mas antes da gente começar, eu gostaria que cada uma de vocês se apresentasse, né? Fizesse a apresentação do que faz, onde que está. Vou começar com a doutora. Boa tarde, então. Queria agradecer a você, Gélia, a comissão toda que organizou e pelo convite. E eu sou professora na FAMERP desde 1990 e trabalho na UTI neonatal do Hospital de Base com vários palestrantes que ainda vão vir aqui a convite, né, da comissão, e muito legal estar aqui. Faço então UTI neonatal hoje. Trabalhamos muito, eu junto com o Paulinho aqui, na orientação das mães, no Beabá Bebê, da Unimed. Nós trabalhamos também do Beabá do Bebê, do HB Saúde. Então, aí dentro dessas empresas, a gente sempre aprendeu muito. E também tem o consultório e também, trabalho também, nós abrimos há 5 anos atrás, a UTI neonatal da Santa Casa. Então, a gente tem hoje várias UTIs que cuidam dos recém-nascidos na cidade e acho que é só isso. Sou mãe, sou vó. Não parece, hein, doutora? Não parece que é avó, não, hein? Não, mas muito já. Muito legal, hein, doutora? Eu tenho 3 filhos. Uma filha minha é cantora. Vou fazer aqui o meu. Por favor, doutora. Ela é cantora e ela é a mãe do meu netinho, agora atual. Então, é a Bárbara Silva, que ela tem feito algumas demonstrações aqui em Rio Preto. Próximo evento, se vocês né, doutor? Quiserem, boa. Isso, Bá Morená, né? Ó. Com uma música nova aí que ela está lançando. E é isso, estou muito contente de estar aqui com parceiros tão admiráveis, tão respeitados. Obrigado. Bom, eu sou a Priscila, eu trabalho há 10 anos com vacina. E há 6 meses nós inauguramos a Clínica de Vacina Santa Clara, é a 22ª unidade da rede e a primeira dentro de Rio Preto. A gente atua de uma forma diferenciada, trazendo algumas novidades em vacina. E é isso, sou mãe também da Cecília, de 2 anos e meio, então além de enfermeira eu ainda atuo como mãe, viu? Bastante. Legal. Boa tarde, queria agradecer, né, a comissão organizadora pelo convite. Meu nome é Paulo Salles, sou ginecologista e obstetra. Sou pai também, e eu sou um pai assim,
Eu sou um pai-avô, tá? Eu tenho uma filha de 14, estou com um bebê de 10 meses. Então, eu sou um pai-avô. E, como a doutora Marceli falou, a gente trabalha já aqui em Rio Preto, acho que há 18 anos, com algumas bandeiras na questão da obstetrícia, da maternidade, da amamentação, do parto natural. Então, a gente está batalhando aí juntos há bastante tempo. Tá? Vai ser um painel muito top aqui, esse bloco, que eu já senti aqui, que vai ser muito legal. Tô sentindo. Doutora Fernanda, tem que apresentar de novo, viu? Então, vou me apresentar novamente. Sou dermatologista, sou professora colaboradora também lá na FAMERP, na faculdade, e venho também me aprofundando um pouquinho nessa parte do metabolismo, de melhorar a nutrição, de melhorar a suplementação, né, dos pacientes. Então, estou aqui para colaborar um pouquinho e agradecer o convite a vocês. Obrigada. Ana Paula. Eu sou Ana Paula Castilho, sou influenciadora digital, mãe, empresária, tenho 2 filhos, um de 11 e uma menina de 9, sou formada em fisioterapia, e para mim é um prazer estar aqui junto com renomados médicos aí, e só tenho a aprender com eles aí. Vamos ver o que sai aqui, né, Kelly? Que agora coisa pega, hein? Tá ligado, Ana Lucia? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Renato e à esposa pelo convite. Me senti muito honrada em estar no pessoal desse nível e espero atender o teu desejo, né? Eu sou Luci Couturato, eu trabalho com psicologia clínica e terapeuta sexual. Minha clínica é junto com meu esposo, meu filho e minha nora, todos da área de ginecologia. O marido, ginecologista, já há 40 anos. Meu filho, que se especializou em oncologia ginecológica. Minha nora, que foi residente dele e hoje fez também a parte de ultrassom ginecológico, ultrassom de bebê, né, natal. E eu que acabei, pela minha idade, fazendo a 4ª faculdade. Aí corri atrás ainda dessa pós-graduação, que é uma área que me encantou. Fiz na USP em São Paulo, fiquei encantada. E estou agora começando com resultado muito gostoso, porque é uma área que eu acho assim, todos deviam passar. Eu acho que tinha que ser dado na faculdade, a gente não tem, a gente tem uma passada realmente no tema. E eu acho que é o início da vida de todo mundo. Então, a terapia sexual, embora todo mundo fica meio assustada quando fala, é uma terapia um pouco com foco, mas que não deixa de ser a terapia convencional. Ok? Espero agradar a todos, conseguir responder as respostas de todos. Vai ser legal, dona Luci. A doutora Thalita vai falar, mas eu quero falar um pouquinho da dona Luci antes da doutora Thalita falar, porque uma das pessoas que nos instigaram muito com a informação foi a dona Luci. O ano passado a gente conseguiu trazer um médico importante lá de BH. Como é que é o nome dele, dona Luci? Sim, o doutor... meu Deus, sumiu. Lopes. Doutor Lopes. Do Mater Dei de BH, que eu fiz um curso intensivo com ele de terapia sexual. Na verdade, o foco é mais o ginecologista, mas tinha bastante. E foi uma palestra que ele tem um site de vinho e sexualidade. Então, a gente focou nessa palestra, foi um encontro muito legal, muito que legal. O Renato me ajudou. Muita informação, né, dona Lucia? Na Sociedade de Medicina, a gente fez um jantar, foi uma coisa bem informal, mas uma delícia de encontro. A gente precisava repetir. Precisa repetir, porque a informação salva. Naquele dia lá, eu acredito que foram salvos muitos relacionamentos. Com certeza, né? Com certeza. Doutora Thalita, por favor. Bom, boa tarde. Eu sou a Thalita Teixeira, sou fisioterapeuta. Gostaria de agradecer o convite em estar presente aqui hoje. Eu tenho aperfeiçoamento em uroginiecologia pela FAMERP e especialização em saúde da mulher pela UFSCar. E atualmente o meu foco de trabalho é disfunções de assoalho pélvico, seja elas qual for. E trabalho com gestante, preparo de parto, pós-parto e tudo que envolve isso. Muito obrigada por estar aqui. Oi, Kelly, que time, hein? Por aí vocês já vão sentindo aí como é que vai ser esse bate-papo. Esse bate-papo é aquele antes, né, da mulher engravidar. E como eu estava falando, quando eu conversei com a doutora no consultório, falei, doutora, qual que é, né, a maior dificuldade
quando tem o bebê e tudo. E aí a gente começou a conversar. E uma das coisas assim que ela me falou foi da mãe se preparar, né, doutora? Eu vou começar com ela, porque a partir do momento que você pensa em ter um filho, ou que você engravida, ela tem toda essa experiência para falar para as mamães. Olha, eu vou começar a pensar em engravidar. O que a mamãe tem que pensar, doutora, quando ela vai pensar em engravidar? Eu acho que eu vou passar para o Paulinho, porque tem muita experiência nisso, e eu vou ajudando conforme ele, porque ele... Primeira coisa que eu acho que o Paulo também concorda e que já foi elaborado, né, como projeto, é que a mãe, quando quando ela engravida, que ela tenha a sua consulta com o pediatra, né, que hoje não tem. Mas antes disso, né, que a gente conversou, é uma série de questões, mas eu vou deixar o Paulo falar, para depois eu dar o engajamento depois. Né? Depois a doutora pega Pode o gancho ser. de volta, Pode. né? Doutor Paulo, por favor. Vou tentar ser bem conciso, porque é tanta coisa. Eu imagino. Né? Acho que tem tantos aspectos da sua vida social, da sua vida familiar, da sua vida emocional, que eu acho que tem gente que pode falar mais do que eu aqui, e da parte física, médica, né? Da parte orgânica. Então é muito importante que assim, olha, eu estou pensando em engravidar daqui a tantos meses, o ano que vem. Isso é uma mudança, quem é mãe aqui sabe, né? Na vida de vocês, muito grande. Eu que sou pai fresco, já é uma mudança grande. Para a mãe é muito pior. É muito pior, não, muito melhor, mas é muito maior essa mudança, né? Então, agora, do ponto de vista médico, orgânico, é importante ter o seu ginecologista, fazer o seu acompanhamento, fazer os exames de rotina, tá? Isso não só para quem quer engravidar, mas para todas. Mas a gente hoje tem se atentado muito a alertar, infelizmente, a questão da idade para a mulher. Isso, infelizmente, a natureza não consegue mudar. Por mais que a medicina seja desenvolvida, a gente tenta corrigir, mas a natureza acaba, né? Hoje todas as mulheres do mercado, então a mulher ela estuda, ela faz 4 faculdades, entendeu? Então a mulher estuda, ela se forma, ela faz 2 pós-graduações, então, e a hora que ela casa, ela vai querer, né, ter o seu carro, sua casa, viajar. Aí a hora que ela fala, agora eu quero engravidar. Aí ela chega no ginecologista, nossa, eu estou com 38 anos. Jovem, né, doutor? É porque... muito jovem. Muito jovem. Esse é um assunto que eu fiquei muito assim, Mas que idade que pode? Mas a questão do óvulo, uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, o homem está produzindo espermatozoides novos todo dia, 2 dias. A mulher já nasce com todos os óvulos. Eles só são amadurecidos quando entram na puberdade. Então, uma mulher de 40 anos, os óvulos dela têm 40 anos. Uma mulher de 20, os óvulos dela têm 20 anos. E esses óvulos vão ficando cada vez, infelizmente, piorando a qualidade. Fica mais difícil esse óvulo ser fecundado. Então, isso é uma coisa que a gente tem sempre alertado. Toda consulta a gente acaba abordando, né? Quem não tem filho, está chegando nos 35, olha, vamos conversar, vamos pensar, vamos discutir isso com o marido, ou vamos até, hoje a tecnologia permite, congelar o seu óvulo para que você consiga fazer isso mais para frente. Então, uma pessoa que pensa que vai engravidar bem mais... vai demorar, projeta depois do 30, 32, 33, ela pode congelar os ovos bem antes. Pode Eu não congelar sabia antes. Que o óvulo tinha Na idade. verdade, a gente sugere assim, se ela for pensar em engravidar para 30, 32, 33, não. Mas se ela for pensar em engravidar mais para frente, 35, 37, 38, 40, e isso hoje é muito comum, muito frequente, aí vale uma conversa com o ginecologista. Então, o problema não é a gravidez em si, o útero e tal. É o óvulo que vai ser fecundado. A gravidez nessa idade mais avançada pode ter alguns problemas, sim, como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia. Existem outros riscos. Mas a dificuldade de se engravidar, tá? E esse feto ter alguma alteração, esse embrião ter alguma malformação, as alterações genéticas que podem vir junto com esse óvulo, isso depende da idade da mãe. Então, por mais tecnologia que a gente esteja, a natureza, para a mulher, infelizmente, ela é
né? Então, uma mulher de 40 anos, o óvulo dela tem 40 anos. E isso pode causar, principalmente, dificuldades para engravidar ou algumas alterações para esse embrião e para esse feto. Eu me ative só aqui a questão, né, técnica, médica, doutor, mas eu acho... Informação sensacional. Mas eu gostaria esse bate-papo é o antes mesmo. Eu gostaria essas muito... informações é para o antes. Das ponderações, até porque assim, a gente vê, hoje, o ser mãe é muito mais emocional, é muito mais complicado, muito mais uma alteração, né, na vida emocional, no humor, na questão da vida profissional. Isso tudo eu acho que cabe também ser falado nessa mesa. Tá? Legal. Doutora Marcela, então nesse caminho aí, eu achei interessante quando a Kelly comentou comigo, por que dessa consulta pediátrica antes do parto? Eu achei muito interessante isso aí já está bem na área da doutora. E assim, uma outra coisa interessante também, que a doutora também é neonatologista, consegue prever bastante coisa antes do nascimento? Ah, isso sim, né? Então, depois que a mãe pesou tudo isso, eu acho que é super interessante tudo isso que está falando, e quando um vai falando, a nossa mente vai, né? Já vai floreando e já mesmo. Vai chegando. Por exemplo, agora na faculdade, aumentaram o número de anos de faculdade, graças a Deus, não, 6 anos. Mas da residência aumentou muito. Então, o que era 3 passou para 4, 5. E o que tem especialidades, por exemplo, se a pessoa quiser fazer psiquiatria, ela vai fazer mais 6 anos só de residência. E aí ela faz 6 anos, depois mais 6 anos de residência, aí ela vai começar. Na residência é muito difícil ter filho, porque é trabalho, é residência mesmo, tem que morar praticamente, né? Trabalhar. E depois desse tempo todo, como você fala, meu Deus, e agora? E ainda ela quer ser mãe, porque é o sonho de toda mulher, né? Ou quase toda, né? Ser mãe, ter seus filhos, um quer ter um, vai ter assim, vai dar para ter 1 ou 2 no máximo, né? Então vai diminuir muito realmente a nossa população futura, em todos os aspectos. Então a gente vai pensando que, você estava falando, eu já estava floreando nisso, falei, tadinha das nossas residentes, né? Que vão sair agora. Depois então que ela sabe disso, né? Dessa vitalidade, vamos dizer assim, da época que você está, poderíamos dizer assim, mais vital, né? Mais cheia de potencialidade, né, nas suas células. Pode ter engravidar depois. A gente viu, saiu aí uma reportagem daquela asiática, que teve, não é, com 72 anos, nasceu o nenê. Só que a hora que nós vimos o nenê, pequenininho, 2 quilos, acho que pesou, 1 quilo e pouquinho. Pequeno já, não foi aquele bebê. Bom, mas então é possível, mas tem os seus problemas. Depois que ela engravida, que ela faz toda, né, esse primeiro pensamento que o Paulo disse, a gente falou que ela seria importante passar pela primeira consulta com o pediatra, porque o pediatra vai começar a orientar muitos aspectos que eu e o Paulinho fizemos muitas vezes para tentar fazer essa orientação um pouco antes da mãe nascer, e a gente vê que são horas de diálogo para a gente poder colocar um pouquinho, para ir sedimentando, para que quando o bebê nasça, ela consiga tirar muitos do que é cultural e que não é real. Então a mãe, ela vem muitas vezes, a mulher, com muitas crenças, e que isso tem que ser trabalhado, porque não é fácil tirar, né? A gente orienta, a gente fala, a gente refala. Então, hoje, a proposta é que a mãe pudesse ir pelo menos 3 vezes, 3 consultas no pediatra. Uma, ela já vai criando vínculo, fica mais segura, né? Quando o seu bebê nasce, ele tem a oportunidade, ela tem já a oportunidade de só reviver alguns pontos, porque não é fácil. Mudar conceitos culturais não é fácil. A mãe que acha, por exemplo, que não é o tema de hoje, mas que acha que porque a bisavó dela não amamentou, a avó não amamentou, a mãe não amamentou, ela não vai amamentar. Então isso vem com ela. Aí no primeiro obstáculo que tem, a primeira coisinha, ela fala assim, tá vendo? É genética. Aquele dia você me falou os números da amamentação, que melhorou muito. Você falou vários dados que eu não lembro. Muito, melhorou muito. Mas olha, nós estamos hoje em 2018. Em 1986,
Eu te falei isso, acho que é. Em 1986, de 100 mães com seus bebês, 3 estavam se alimentando com leite materno exclusivo no 4º mês. Em 1986, de 100 mães, 3. A gente fala, nossa, mais 3. Eu até falei para a Gé, quando ela estava no consultório, não sei se eu cheguei a falar para você isso, mas é assim, tudo que é mais bonito, é melhor, é mais caro, né? Então, a gente tem o carro do ano, que ele tem de tudo, top, a gente se apaixona por ele, mas ele é mais caro. E a gente não pode comprar, muitas vezes, esse mais caro e fica apaixonado. Com o leite materno é o oposto, né? É o melhor e é de graça. Só que a gente, por isso que está se trabalhando hoje. Por que de 100 mães, em 1986, só 3, assim, 3,4, arredondei para 3, estavam amamentando exclusivamente com leite materno? O que está acontecendo? Que aspectos que estão envolvidos que faz com que isso seja tão difícil? E hoje nós estamos com a prevalência de 38% no estado de São Paulo, que é um dos mais evoluídos, né, aqui do país. 38. Então, de 100 mães, 38 estão alimentando exclusivamente com leite materno. Foi uma melhora? Foi. Entendeu? Mas é pouco, mas né, ainda é pouco, né? 38 de 100. Então, o que a gente faz? Trabalhos, aí estudo com o Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, falando, trabalhando, cartilha, curso para profissionais, curso para as mães, curso com todo esse empenho. 38% nós estamos hoje. Algumas regiões um pouco mais, outras muito menos, mas nós estamos com essa taxa. Então, a gente pergunta assim, se é barato, se é o melhor, é o padrão ouro, não tem outra coisa para o bebê mamar. E a gente pensava que era assim, né? Tem uma mãe com 2 mamas, um bebê com fome, que ele vai ter fome, é só colocar, como se fosse um receptor, né? E o encaixador ali, e a coisa vai dar certo. E não é. Então, a gente precisa trabalhar muito isso tem que começar, na realidade, como você falou, antes de se pensar, a gente já começa a trabalhar na criança, né, no bebê, né? Quem é especializado em psicologia de bebê sabe, a bebezinha lá com a bonequinha, né, que já começa. Então, é nessa hora que a gente já começa a trabalhar o bebê, depois o adolescente na escola. A escola é um fator fundamental para continuar sedimentando isso. Depois, a mãe, né, quando ela vai engravidar, e para que a gente possa mudar essa característica. Ainda é muito pouco, né, para o bebê, um alimento é o melhor, é o mais rico, né? Como a gente falou, padrão ouro. Então, para isso. Né? Viu, doutora? Foi tão legal que no bloco anterior, a doutora Renata Martinez, que está ali, comentou da importância desse leite, tá? E que até quando o neném está doente, que o leite da mãe já vai diferente, que é tão importante, né? Então, é fundamental. Fiquei assustado com os números, para ser sincero, porque 38% é muito pouco, né? Mas por isso que nós estamos aqui para dar informação, né? E essa consulta no pediatra, quando a mamãe está grávida, acontece então esse bate-papo que você faz, e essa questão também, doutora, você me falou no dia, que é da mamãe se preparar, que vai mudar muita coisa, né? Você me falou que, eu falei, o que acontece com o bebê? Ela me falou assim, às vezes não é o bebê, muitas vezes eu tenho que conversar com a mãe, porque a mãe não está preparada para aquele momento, né, doutora? A gente fala, tanta coisa, né? Porque muda, assim, de uma hora para outra você era filha, aí de repente você passa a ser mãe, né? E então coisas assim que você não imagina. Por exemplo, todo mundo acha que vai dormir, né? Não dorme, gente, não dorme, porque é da fisiologia do bebê querer ficar acordado de noite. Ele vai mamar mais à noite. Então, a gente tenta fazer todo esse trabalho, né, enquanto a mãe está se preparando para ter o bebê, para que ela possa saber, na hora que ela não está acordada lá 3 horas, vocês sabem, né? Todo mundo sabe, assim, o pessoal que foi mãe, né, pai, a gente nunca deve excluir o pai, né? O pai está junto ali, o pai é muito importante também nas consultas, sabe? Eu ajudei muito, essa preparação toda, nossa. Mais uma coisa, né? A gente sempre é uma coisa que está na nossa cabeça.
A mãe, a mãe, a mãe. A doutora acabou de falar. O pai tem que estar nessa consulta, né? O pai tem que estar nessa consulta, Doutora gente. Márcia. Esse trio, a gente estava falando da amamentação, né? Sabe qual que é a causa mais frequente do desmame precoce? Por que que de repente para? Entendeu? Não é porque a mãe fica doente, não é porque a mãe voltou para trabalhar, não é porque a mãe tem patologia na mama, não é nem porque o pediatra ou alguém outro fala que indica outro leite. A causa mais frequente de desmame é a mãe achar que o leite dela é fraco. É fraco. Entendeu? É o melhor, é o mais potente. Se você entrar assim para ver bioquimicamente o que tem, anticorpos, é o melhor. Entendeu? Como você está falando das infecções. Agora, por que ela acha que é fraco? Verdade. Porque é pela corzinha do leite, porque ela fala assim, não está dando certo, não, acho que é fraco. E aí ela vai para o concorrente, que é muito mais forte. É como se a gente saísse de um carro top e fosse para um carrinho lá, achando... Esse raciocínio funciona quando a gente vê outras coisas, mas para o leite materno com aleitamento, não funciona assim, é interessante. Então a gente precisa trabalhar mesmo, precisa começar a trabalhar desde a infância, mas não descuidar nessa hora que a mãe está já querendo, porque a maioria das... Tem mãe que não quer, tudo bem, a gente vai respeitar, não quer, mas a maioria quer. Esse bloco é da gente bater esse papo mesmo, Kelly, de só um antes pouquinho. e lá. A dona Lucy quer fazer uma pergunta para a doutora Marcela. Não, eu gostaria de fazer um comentário que, inclusive, é um desejo meu. Eu falo que todo mundo preocupa muito com o nenê antes, o Beabá Bebê, cada convênio tem o seu programa, mas ninguém cria. Depois que o nenê nasce, quais as dúvidas? Ninguém ensina ser mãe, embora eu acredito que não há mesmo ensino. Nós vamos fazer mas aqui. essa preparação que o casal tem que ter, que vai mudar a vida, que vai ter sono acumulado semanas e semanas. Então, eu acho assim, tinha que ter também um projeto nesse nível. Depois do parto, o que te espera, né? A gente tem livros, mas é diferente você ler um livro e ter essa experiência. Isso é perfeito, que vai mudar muito a vida do casal. Vai mudar a vida profissional, vai mudar a vida... Os horários, o principal... Nós vamos fazer um bloco especial disso. Vai mudar a vida sexual. Nós vamos fazer um bloco que acho que até a doutora, não sei se a doutora está, mas a gente vai falar sobre a maternidade real, quando o neném nasce. Acho que se não é o próximo agora, vai ter o bloco. A doutora estava comentando, doutora, que os motivos do desmame, né? E eu achei que no final você ia falar da sexualidade. Que eu ouço relato de mães... Ai, nossa, mas eu não aguento mais esse cheiro de leite, meu peito vai cair. Ou, né, esteticamente, o hormônio que muda na mulher. E a hora que você falou sobre eu achei que você ia chegar nesse ponto da sexualidade. Então, eu também gostaria de perguntar para a nossa terapeuta, qual as queixas, se isso realmente chega ao seu consultório, queixas de mães que desmamaram por esse motivo, problemas de sexualidade. Se antes, já dá o gancho, a Ana já me deu o gancho, porque aqui, nós elaboramos aqui, que daí já está na mesma coisa, porque a gente também observa, como o doutor falou ali, o óvulo ele tem que guardar, porque as pessoas querem ficar mais velhas, né, não querem ter filho mais novo, né? E também a gente observa também que não tem neném sem sexo, né? Então, também é uma coisa que não adianta também, né? Se não tiver sexo, não tem neném. Acho que é uma causa também frequente do dia a dia, essa falta de libido, essa coisa que também... porque quando vai para ter o bebê, igual o doutor falou, as mães hoje elas estão esperando mais. E esse bloco a gente queria realmente alertar sobre esse esperar consciente, tendo essas informações do que tem que fazer e o que fazer antes quando está grávida. E a gente pensa muito, quando a mãe já está ali naquela condição, que ela já está na idade limite para ter filho, e ela está tentando ter o filho, ela fica tão ansiosa, que foi uma das coisas que a gente teve muito contato agora nesse bloco, e nas minhas entrevistas, nas minhas conversas com os médicos, que ela fica tão ansiosa que ela não consegue, o casal, ter de novo esse libido para fazer o bebê. Né? E aí eu queria que a doutora falasse sobre isso, e daí já podia falar também desse pós. Da que a Ana falou. Olha, eu acho que o primeiro bate-papo acontece no ginecologista.
O casal precisa entender que realmente a vida vai mudar. E até a relação sexual vai mudar. Então, quando chega para mim no começo, o que eu tento passar para esse casal é, primeiro, existe agora uma compreensão, principalmente por parte do marido, né? O amor vai aparecer aí, o respeito vai aparecer aí. Então, é muito individual, tem posições que você pode discutir com o casal. Essa libido pode ou não, tem mulheres que aumenta a libido, né? A maioria, a gente costuma mais ou menos saber que diminui, mas tem mulheres que aumenta e muito. E aí, como é que fica esse marido? Mas não grávida, antes. Grávida? Não, eu tô falando antes. Esse é a pessoa a mamãe tá já na idade limite. E aquele casal já começa com a pressão de ter o filho. Nós já tem esse dia, tem essa hora, nós precisamos isso. Não, mas esse também depois, nós perguntamos. Depois entra no da grávida, que é o que a Ana falou. A mulher tá tentando ter filho mais tarde, isso já é comprovado, né, doutor? Tem a pressão da família. Ela quer ter ela já demorou. Entendi. Aí ela vai entrar agora vamos ter o filho. A pressão que você está me vamos ter o perguntando. filho. A pressão para ter esse filho. O que esse casal faz? Tá, na verdade, isso que você está me perguntando não é específico da terapia sexual, tá? Aí a gente estaria falando de uma terapia convencional. E é lógico, a idade aí, às vezes é ideal que se faça o casal, uma terapia de casal, que eu não atendo, tá? Mas quando chega a mim, que eu vejo essa necessidade, eu encaminho para terapeuta de casais. Porque você tem que trabalhar com a pessoa o entendimento, fazer ela entender que o corpo dela não é o mesmo de 20 anos. E essa pressão é puramente aqui. Então, se ela não conseguir se concentrar de uma outra forma, se liberar dessa angústia, dessa pressão que ela está tendo com ela mesma, fica difícil. Então, é mesmo o entendimento de uma terapia de um tempinho um pouco maior do que a terapia de casal, de sexual. E aí, por exemplo, entrando naquele outro tema já, durante a gravidez, como é que faz para esse casal se relacionar? A mulher está grávida e depois no que a Ana falou, e depois, né? Como ela disse, né? Como é que funciona? Tô com cheiro de leite, né? Meu corpo não está bom. Né? Hoje a estética, né, que é o programa que está falando, conta muito. E é como o doutor falou, é uma opção, como a doutora falou, é uma opção desmamar, porque o cheio está caindo o seio. Então, eu acho assim, aí é bem uma coisa de psicologia mesmo. O momento que você faz a opção de ser mãe, você tem que abrir mão de um monte de coisas, tá? E eu acho assim, aí já começam os problemas com a criança. Uma psicanálise, né, que ela explicou, um psiquiatra tem que fazer tantos anos, você fazer a psicanálise também. Então, assim, a partir do momento que você cria na tua cabeça essa vontade, você já tem que trabalhar, porque a hora que esse bebezinho começar a crescer na tua barriga, ele está recebendo todas essas informações. Entendeu? Então, é um período... Gente, é muito curto. 9 meses é um período muito curto na vida do casal. Né? De respeito um com o outro, de respeito, inclusive, da vontade do outro. E existe 1000 maneiras. A masturbação é uma delas. Legal. Certo? As posições, a gente tem livros de várias posições que o casal tem que se encontrar. E também depois do parto. Enquanto ela estiver amamentando, aí o ginecologista me ajuda, os dois, né? Existe mesmo essa não vontade, né, de estar com o marido. Ela está ali com aquela criaturinha que saiu dela. É o momento que ela quer se dedicar todo. Se entrar esse desejo estético, é difícil. Não vai rolar, né? Tem que ser uma coisa muito individual e a gente tem que realmente conversar. Muito tema legal hoje, né? E já passando aqui para o próximo tema, eu queria perguntar para a doutora Thalita, que está aqui, porque eu achei muito interessante a sua matéria sobre essa questão do preparo antes, né? Porque a gente está sempre, o que eu percebo muito na gestação é que as pessoas não estão se preparando antes, né? Estão sempre para depois, né? E hoje você, na tua profissão, você pode ajudar essa mulher a se preparar antes. É isso, né, doutora? Isso mesmo. Então, fala um pouquinho para nós desse teu trabalho, como é que funciona isso? Na verdade, é aquilo que eu costumo falar
para grande parte das pacientes. A gente preocupa com o corpo inteiro, menos com região íntima. E isso é fato. Então, toda mulher, a partir dos 20 anos, pode começar a apresentar algum tipo de disfunção. E se ela tem a vontade de um parto vaginal, ela precisa ter pelo menos consciência, ela precisa saber como trabalhar essa musculatura para isso ajudar na hora do parto. Então, a primeira coisa que eu costumo fazer é consciência. Então, muitas mulheres não tocam, muitas mulheres não sabem o que é, não sabem o que faz, não sabem a função. E isso dificulta grande parte das coisas. Uma delas é engravidar. Porque ela simplesmente tem aversão, às vezes, ou ela tem algum tipo de disfunção sexual, ela tem dor. Então, isso dificulta ela, na hora de ir para a relação, ela se preparar e deixar as coisas acontecerem. E isso acaba dificultando um pouquinho. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em região íntima é consciência. Que se brincar, vamos colocar numa média aí, 30% das mulheres hoje em dia não têm consciência vaginal. Não sabe o que é, não sabe como que funciona. Então, isso é a primeira coisa que faz. Dentro do consultório, e aqui eu posso falar, se fosse para todo mundo levantar a mão, que eu sei que não vai acontecer, mas nós, mulheres, não nos conhecemos. Pouquíssimas mulheres que entram no meu consultório, que eu pergunto se você já se tocou, se você já se viu. A maioria responde que não. Que legal, né? Isso é o início. E essa consciência que você fala, você me mostrou até lá, quando eu tive com você, eu fiquei encantada. Eu estou muito encantada mesmo, gente, com tudo que eu estou aprendendo, sabe? É muita coisa, até você, algumas coisas que a gente conversou. Ela me mostrou, essa questão da consciência, entra dentro daquele que você me mostrou que você faz como é o nome daquilo? O Epinô, é o aparelho. Infla para ficar do tamanho da cabeça do bebê. Isso. Né? Aí é numa parte que ela já está preparando na verdade, para ter o parto. Então, assim, o Epinô, a gente inicia o Epinô e a massagem perineal, que é para preparar essa musculatura. Então, alongar essa musculatura para evitar a laceração, para melhorar a consciência e percepção vaginal. A gente usa a partir de 34 semanas de gestação. Então, não é um preparo antes. O preparo antes dela engravidar, ela de fato se conhecer, que é isso que a Lucy comentou, que ela não se conhece. Então, assim, como que ela tem intenção? Então, ela chega para mim e fala, eu quero um parto vaginal. Então, a primeira coisa, você se conhece? Não. Mas como ela que chega você já tem um parto grávida ou ela vaginal? chega antes? Tem as duas opções. Então, chega antes também? Sim, chega antes. Então, quando chega antes é melhor, né, doutora? Sim, quando chega antes é melhor porque a vagina é músculo, igual o nosso corpo. Da mesma forma que eu vou na academia para evitar que eu tenha qualquer tipo de disfunção, para evitar dor, qualquer coisa. A musculatura vaginal é a mesma coisa, é músculo. Então, ela também precisa trabalhar. E aí, a grande parte que tem de mito, né? De mito não, mas que as pessoas imaginam, é que ela tem que ter um períneo forte para ela ir para um parto vaginal. E pelo contrário, ela tem que ser funcional. Porque não adianta ela ter um períneo forte, que é muito forte, que segura, e na hora que ele precisa dilatar, ele não dilata, ela vai se machucar, ela vai ter laceração. Então, ela tem que aprender como que ela vai usar isso daí. Então, a gente trabalha a questão da funcionalidade. Então, como qualquer músculo, controle, coordenação, força, resistência, e ela aprender a reconhecer o que o corpo dela está dizendo para ela. E isso melhora, entre outras coisas, inclusive a relação sexual. Olha aí. Vai lá, doutor, depois eu quero entrar com as vacinas. Eu acho que desse tema cabe um novo evento, né? É impressionante. Doutor, mas deixa eu te falar, sabe que a gente está com ideia de realmente fazer mais rápido, porque não deixar o ano anual, né? De repente replicar daqui 6 meses. Elas falaram uma coisa tão importante, isso que a mulher tem, às vezes, vergonha de se conhecer. Isso é cultural, isso é machismo. Você pega um menininho que tira o pipi para fora para fazer xixi na rua, todo mundo fala, olha que gracinha, que bonitinho. A menina que tira a calcinha para fazer xixi na rua, não faz isso. É feio. Pelo contrário, fala assim, fecha a perna, tira a mão daí. Entendeu? O menino que está tocando o pipi, o pai todo orgulhoso, olha lá, ele gosta, ele sente prazer, ele já está se masturbando. A menina que toca ali o grande lábio, o pequeno lábio, e que também dá uma sensação de prazer, entendeu? Às vezes toma uma palmada, uma batidinha na mão. A educação sexual. Cultural, isso né? é uma... Entendeu? E aí, esse tabu já vem daí. Acho que você pode até falar um pouquinho melhor disso. A gente não imagina o quanto que a gente fala para a criança, a maneira que ela absorve.
E isso é extremamente importante que a educação sexual. Então, assim, a gente discute muito em curso que a gente costuma fazer. Tem a questão que já saiu aí um tempo, né, de colocar a sexualidade dentro da escola. E aí tem a questão dos pais em achar que isso vai incentivar os filhos a ter uma relação sexual precoce. E, na verdade, não é. É simplesmente entender que o corpo da mulher é um e o corpo do homem é outro. E se eu não sei como o meu corpo funciona, ele vai responder muito negativamente quando eu for mais velha. Muito dificulta legal. ter filho, né? Dificulta tudo, não só o filho, dificulta tudo. Dificulta a relação, já desde de jovem já dificulta você conseguir ter a sua sexualidade, né? Aí dificulta também antes de engravidar. E aí, pode falar. Não, pode falar. Doutor. Não, eu ia falar para a Kelly do aparelho que ela foi, que eu apresentei. Ele foi feito, o nome vem de epinô, é de episiotomia não. Ele veio com essa intenção de evitar essas lacerações que acontecem durante um parto vaginal. Mas não tem nada cientificamente que comprove que realmente isso é válido. A massagem perineal é padrão ouro. Ela, sim, é comprovada que ela tem cientificamente essa diminuição de laceração. Mas o que a gente tem de relato de paciente pelo epinô é justamente a consciência. Porque é um balão que a gente infla e ele pode ficar até o tamanho da cabeça de um bebê, não que a gente precisa chegar até o final. E aí a gente trabalha junto dela a percepção do que ela tem que fazer de controle de respiração, controle corporal, qual que é o movimento que ela faz de expulsar ou não esse balão, para na hora do parto ela conseguir ter essa relação e ela fazer essa memória que ela teve de treino e aí ela evitar algum tipo de disfunção. Ela mostra para a mãe, eu achei muito legal porque... Eu trouxe, se vocês quiserem, eu trouxe. Depois a gente porque eu achei tão interessante que quando ela coloca, ela mostra para a mulher, olha, acontece natural no teu corpo isso, então não precisa você se preocupar tanto, olha como é que vai ficar. A gente brinca, né? Mas é uma brincadeira bem verdadeira. A mulher sabe parir, o bebê sabe nascer. Antigamente, isso acontecia de forma natural. É óbvio que tinham vários riscos antes, né, e tudo mais, mas hoje a medicina veio para ajudar, mas a gente não pode tirar da mulher o que é dela, né? Então, se é uma intenção e uma vontade dela, que seja feita e respeitada essa vontade dela. Certinho, então, é assim doutor. que funciona. Como é que funciona aí? Deixa eu segurar para você, doutor. Então, na verdade, a gente introduz em canal vaginal e aí a gente vai inflando conforme a percepção da mulher. Eu, às vezes, entrego para ela, inflar, ela vai sentindo confiança nela mesma. E aí, ele pode chegar até o tamanho de uma cabeça de um bebê, tá? Então, ele vai chegar até o diâmetro total. E aí, ele fica no canal a gente tem um tempo que a gente trabalha, junto a gente vai trabalhando respiração, a gente vai trabalhando consciência, o que ela tem que fazer ou não. E no final, hora que dá o tempo ideal que a gente trata no dia, eu deixo lá, eu peço para ela respirar, e aí ela vai ter o controle em relação à respiração e como que ela vai expulsar esse balão, como se fosse a cabeça do bebê. O que é o difícil do parto? As pessoas têm medo do parto vaginal, principalmente porque a gente não conhece a dor. E o medo do parto é a dor. Então, essa preparação que ela acaba fazendo antes, dá um pouco mais de confiança, um pouco mais de autonomia para ela saber de fato o que talvez possa acontecer. Não que vai ser a mesma coisa, o ambiente é diferente, as dores não existem no treinamento, lá vai existir. Então, tem uma rede de apoio que durante a terapia não tem. Então, tem outras coisas associadas, mas isso daqui, o relato delas é muito importante desse feedback que ele dá. Muito legal a informação, uma coisa que eu não sabia, né? Eu acho que eu e muita gente não sabe tudo isso que a gente está falando aqui. E uma outra coisa que é o se preparar, que eu falei muito no bloco anterior, que a gente falou sobre alimentação, a gente sabe hoje que tem tantas vacinas, a medicina lá evolui tanto, e a gente não está usufruindo de tudo que ela está evoluindo, né? A questão de vacina para homem também, né? Tem vacina para homem antes de engravidar, tem vacina para mulher aumentar a imunidade do bebê, é tanta coisa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Bem assim, a gente relaciona a vacina com criança que toma vacina, e na verdade não é bem assim. Todos devem tomar vacina, existem as vacinas específicas para cada idade. E hoje já se sabe, melhorou muito, a doutora Marceli deve ter presenciado isso, com a introdução da vacina da coqueluche na rede pública para gestante, ajudou muito os bebês que morriam pela coqueluche neonatal. Porque o bebê ele só vai tomar a primeira vacina quando ele estiver com 2 meses.
E até lá, o que vai acontecer com esse bebê? Então, a gente sabe que muitas visitas vão aparecer, o papai beija, a vovó beija, a babá agrada, e essas pessoas que estão à volta do bebê precisam estar protegidas para evitar passar a doença para esses bebês. Então, é importante que a mãe se prepare, tome várias vacinas antes de engravidar. Durante a gestação existe o calendário da gestante e principalmente as pessoas que estão em volta, porque elas também fazem parte dessa rede de proteção para o bebê. A gente chama de estratégia cocum, que é realmente proteger quem está em volta para evitar a transmissão para aquele ser que não pode tomar vacina ainda. Então, a gente muitas vezes esquece disso. E, além disso, a mãe precisa se preparar, porque ao longo do primeiro ano de vida do bebê, é uma coisa muito intensa de vacinas. Então, essa mãe precisa se preparar, precisa conhecer que existem as diferenças da rede pública para a rede privada, até para se preparar financeiramente para isso. Porque muitas chegam na clínica, nossa, meu bebê está com 2 meses, eu não me preparei financeiramente, eu gostaria de investir nisso. Então, é um outro ponto que também é legal para que as mães saibam. Só vou interromper um pouquinho, doutora, porque está terminando a nossa apresentação pelo Instagram, que o Instagram só transmite 1 hora, tá? É isso, né, Mayara? Então, quem está assistindo no Instagram, manda as perguntas aí, depois se a gente tiver alguma pergunta para alguma das pessoas que estão aqui, a gente vai repassar. Obrigado, continue com a gente, tem o bloco 3 daqui a pouquinho. Pode falar, doutora. Só queria completar com relação à vacina. A imunização é muito importante. Como a gente vê que tem as vacinas da rede privada, a vacina da rede pública, né? As vacinas da rede privada são, às vezes, muita gente não consegue, né, fazer, mas a gente orienta todas as mães, toda a família que é necessária essa imunização. E, às vezes, a mãe chega e fala assim, eu queria saber uma coisa, doutora, quando é que eu posso sair com o meu bebê? É uma pergunta frequente. A gente fala assim, olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela coloca assim, não sair de jeito nenhum antes de 2 meses. Com 2 meses, tem um pool de vacinas, 8 vacinas, né? Agora, eles fazem isso com os animais também. Os cachorrinhos, antes de tomar aquele pool de vacinas, eles não podem sair, ir na casa de um, de outro, mesmo no colo, é orientado não. Se com o cachorrinho a gente pede isso, imagine com o bebê. Ele é imune, ele não tem proteção. Então, uma mãe, que às vezes a gente vê aqui no shopping, passando um bebezinho de 15 dias passeando aqui, né? E a gente se surpreende, né? É loucura total, né, doutora? Loucura total. E eu já vi muito paciente minha, entendeu? Eu levei meu filho 45 dias feira, para passear no shopping. Olha aqui. Não. Não, mas é verdade. Supermercado eu levo estava direto. com visita em casa, na época que a gente morava em Florianópolis, e hoje eu lembro, até arrepio, e tinha 2 filhos já, né? E não pode fazer isso. Eu com 45 dias passeando no shopping, linda, achando super lindo. É um risco, principalmente porque as mães ainda não estão todas vacinadas contra a coqueluche. A coqueluche é assim, ó, eu estou passando aqui, eu dou uma tossida, aí eu vou embora. Aí daqui a pouco vem outro, mas a coisa está no ar, entendeu? Porque, mas eu vou dar uma volta onde? No horário que não tem ninguém, mas teve. Entendeu? Então está ali. E a criança imune, suscetível, ela pode pegar o vírus, né, a bactéria, e desenvolver a doença. Só que eu brinco com as mãezinhas quando eu estou conversando com elas. Eu falo assim, quando a gente pega um resfriado, a gente obstrui as 2 narinas, a gente dorme com a boca aberta, ronca, mas no outro dia levanta, coloca um soro e vai embora trabalhar. Bebê não é assim. Bebê, ele precisa do nariz para respirar. Entendeu? Obstrui bebê tem via aérea muito pequena, entendeu? Obstrui um pouquinho a via aérea, ele entra em insuficiência respiratória, ele vai para a UTI. Por isso nós temos muita síndrome gripal dentro da UTI. Bebês que vão para respirador, ficam mal, porque ele está com vírus, está com uma gripe, está com resfriado. E isso não acontece com o adulto, então por isso tem que ter muito cuidado, porque se elas são suscetíveis, se elas não têm imunidade nenhuma, e só com 2 meses elas vão receber a vacina, o pool de vacina de 8 vacinas, e depois de 15 dias que ela tomou essa vacina, é que ela vai estar produzindo os anticorpos. Então, na realidade,
ela recebe todas as vacinas, não tem lugar no corpo para tomar tudo que era preciso com 2 meses. Então, toma esse pool de 8 vacinas com 2 meses, depois sobram 2 para 3 meses. Aí, depois desses 3 meses, pelo menos a grande maioria daqueles bichos, por exemplo, meningite C, é frequente? É frequente. Quando que vai tomar? Com 3 meses. A meningite B é frequente? É frequente. Vai tomar com quando? Com 3 meses. Então, se a gente pensar racionalmente, embora a sociedade tenha colocado lá 2 meses, se você for ver, o risco que ela tem de pegar meningite B, meningite C, que é grave, é até os 3 meses. Então, quando é que eu vou estar produzindo os anticorpos contra esses agentes? Com 3 meses e 15 dias. Então, certo seria sair mais tranquilo. Não é que o risco zerou, mas o risco diminuiu 105 muito. dias, 105 dias. Ou 120. 3 4 meses e 15 dias. Aí sim a mãe vai mais tranquila, né? Porque até então, gente, é muito arriscado, sabe? Sair e expor um bebezinho tão pequeno. E muitas são prematuras, muitos bebês são prematuros e ficam expostos. Então, expor um bebê pequeno, tá, a esse mundo de agente microscópico é complicado. Muito legal. Bom, Kelly, inclusive, pensando nisso, a gente faz inclusive vacina nas crianças em casa para evitar que eles tenham que muito sair legal nas isso aí, primeiras vacinas. Priscila, muito bom. Então, muitos pais, atendendo ao pedido dos médicos, nem para fazer a vacina eles saem de casa. Eles contratam o nosso serviço domiciliar para realmente não ter esse tipo de E a Santa Clara faz isso, né? Mas porque tem mais informação. Mais uma, né? Por isso que é legal a doutora falar, a gente debater toda essa questão, que é informar as pessoas sobre esses assuntos, informar que tem que pensar na gravidez, né, doutor? Estou nova, mas eu não quero engravidar agora. Quando vou engravidar? Como que eu tenho que me cuidar? Já falar com o ginecologista, você que tá... Hoje em dia a mulher faz tudo, né? Ela corre, ela vai para um lado, ela vai para o outro, e está ficando muito... Eu tive filho muito cedo, e eu vejo que as pessoas estão deixando para antes. Eu fiz esse bloco mesmo porque quanto mais você conversa, mais você fica assustado, né? O Dr. Guaraci, ele está no nosso especial e ele trata gravidez de alto risco. E eu falei, doutor, como que é a gravidez de alto risco? Aí ele falou assim, não, Kelly, toda gravidez é uma gravidez de risco. Eu não sabia isso. Aí eu fiquei, a partir dos 35 anos é alto risco. Eu fiquei assim, eu não sabia. Todo mundo está achando, né? Eu, no meio, posso estar errada, mas no meu meio de amizade, muitas mulheres estão com 35 anos tranquilas, achando que tá prorrogando, que né? eu vou ter com 38. E aí eu falo, não, doutor, sério mesmo? Ele falou, a partir do 35, Kelly, já é alto risco. Ô, aí Kelly, eu fiquei, tem que falar sobre isso. Né? A mulher Kelly, deixa tem eu te que se falar uma coisa conscientizar disso. importante. É tão legal que foi feito aqui, o nosso tempo acaba ficando curto, né? Porque na próxima nós vamos ter que rever isso aqui, porque a gente juntou um time tão forte como foi na primeira, e agora aqui eu estou sentindo, fico angustiado, porque eu queria falar mais, né? Então, infelizmente, né, mas isso é ótimo, é uma boa coisa. Mas antes de passar as perguntas, eu estou com uma dúvida, o seguinte, eu quero falar com a doutora Fernanda Pizarro. Doutora, antes de engravidar a mulher, ela deve parar de usar algum creme, de fazer algum procedimento estético, e depois que ela engravidou, ela pode fazer alguma coisa? Porque vamos pensar o seguinte, como a dona Lucy falou, de repente, no momento ainda da gravidez, que a mulher está grávida, eu sei porque a Kelly, quando ficou grávida, mesmo crescendo a barriga, a mulher se sente, né? Que ela fica bonita, né? E até a gente costuma dizer que tem mulher grávida, então, olha que mulher grávida bonita, né, doutor? Mas e daí? O que ela pode? Antes e no período da gravidez? Quando a mulher sabe que quer engravidar, né? Então nós temos algumas orientações para dar. Tem alguns produtos cosméticos que a gente não pode usar, realmente, assim, deve evitar, porque vai que engravidas, né, nesse meio tempo, como o ácido retinóico, né, que a gente tenta evitar, o ácido salicílico, tem peelings também, que são com esses ácidos que a gente tem que evitar. Então, assim, tem a orientação, procurar o dermatologista para orientar os produtos para prevenção mesmo de tanto envelhecimento, tanto aquelas mulheres que têm predisposição a ter espinhas, né? Tem os produtos para serem usados nessa fase até antes e durante
a gestação, né, que são seguros, que a gente pode usar, pode fazer, pode usar. Tem tratamentos, tem alguns procedimentos que a gente pode realizar antes e durante e depois da gestação, como peeling de cristal, como uma radiofrequência no rosto, uma coisa... tem produtos que a gente pode fazer uma máscara durante a gestação. Então, e principalmente a prevenção de estria, né, mulheres? As gestantes morrem de medo das estrias. Então, orientar um bom hidratante antes, durante e depois, né? E que normalmente parece que é no final que aparecem, né, as estrias, mas de repente aparece um monte de estria. Então, assim, doutora, eu vou usar um óleo, vou usar um hidratante, o que eu uso? É óleo e hidratante. Tá? Porque assim, a gente passa o óleo no banho, enxuga e passa o hidratante. Então, assim, tem os hidratantes específicos para essa fase da mulher, né? E assim, hoje, como a gente conversou das toxinas, dessas contaminações, hoje eu opto muito pelos orgânicos na medida do possível. E quando manipulados, a gente tem farmácias assim excelentes, né? A gente tem vários parceiros assim que trabalham com essa linha para evitar ter metais, para evitar ter parabenos, para evitar ter óleos minerais que tem muita contaminação. Então, eu acho que esse cuidado das farmácias hoje é muito interessante. Então, a gente consegue prescrever muita coisa durante a gestação. A gente pode ficar bonita durante a gestação. A doutora quer falar da pele da auréola, da amamentada. Da auréola é legal. Só queria falar que, nesse ponto, para que as mães poupem a areola, né, de hidratantes, tá? Porque o que a gente quer é uma areola bem cascuda, endurecida, porque o bebê vai pegar, né, e a gente sabe a força do bebê, e se ela estiver delicada, porque, né? E eles falam que, vocês, né, também orientam, que durante, quando tem o nenê, hidratar com o próprio leite, né? Com o próprio leite, Eu que oriento. Tomar sol para ficar, né, aquela areola forte, porque senão a mãe pode sofrer. E aí é uma das coisas que atrapalha a amamentação, é a dor. Porque, gente, quem tem uma fissura de auréola sabe o que é. A gente vai na estrela, né, e volta. Mas a gente sabe também que a própria amamentação, a saliva, tudo ajuda também a fortalecer. Então, mãezinhas, não deixem de amamentar porque teve uma fissurinha. A gente sabe que dói, mas para prevenir isso, não hidratem a areola, tá? Poupem a mama, então, dos cremes e segura um pouquinho porque logo, logo passa. A auréola é aquela parte mais escurinha, né? Que a gente... Isso, perfeito. É o que a doutora Marcele falou, porque a hidratação deixa a pele mais bonita, mais hidratada, mais fina. Então, para mama, tudo bem. Para mama, perfeito. Para areola, não. Você hidrata porque em volta. A força de sucção do bebê vai machucar. Eu queria só dar uma última coisa que a gente está falando tanto do antes de engravidar. Eu acho que é uma sugestão, só para falar, dentista, gestantes, tá? Concordo Dentista, plenamente. gestantes ou pré-gestantes, é fundamental. Visita não só o seu ginecologista, o pediatra, o dermato, o seu esteticista, o psicólogo, o fisioterapeuta. Eu acho que o odontólogo, inclusive uma infecção, uma cárie dentária, um canal, é causa de abortamento e de trabalho de parto prematuro. Então, é uma coisa que eu queria só para encerrar a minha parte. Muito legal, Kelly. Dá vontade de ser mãe de novo, né, cara? Parece que nós fizemos tudo errado. Olha, ainda mãe nunca faz nada achando que está errando. Então, a gente vai para o céu do mesmo jeito, viu, Kelly? Quero completar. Mãe não faz nada errado. Nada errado. Nada. Mas eu não fiz nada disso, gente. Eu estou na estatística de que não amamentei. A hora que a doutora fala, aquela dorzinha, gente, eu acho que eu nunca senti dor pior no mundo. Né? O bico racha, não sangra muito, mas está tudo bem, né? Kelly, né? Foi o bico embora. A criança levou o bico, abre a boca da criança. Isso aí eu consegui. Posso falar? Amamentei os 3, 1 ano cada um. Parabéns. Foi difícil, mas Parabéns. eu consegui. Mas teve uma vez que eu achei assim, agora eu tirei, eu falei, não vai ter o bico, que eu achei que tinha ido. Foi procurar o bico na boca do bebê. Ele engoliu, não vai fazer mal, né? Mais uma dúvida que eu tenho aqui, Kelly, que eu queria... A doutora Lucia, eu sou fã do que as psicólogas e terapeutas sexuais fazem na vida das pessoas. Tem muitos relatos de amigos que salvaram casamentos, enfim. E a minha dúvida é assim, quando que um casal deve procurar um terapeuta sexual, um psicólogo para ajudar nessa vida?
que você fala sobre isso, doutora? Eu posso dar uma mudada na Pode, resposta? fica à vontade. O casal me procura, na verdade, ou um ou outro. Geralmente a mulher telefona para agendar para o marido. Batata, 90% do pessoal que marca é assim. E às vezes vai o rapaz. E o sexo, como o Renato falou, você não faz sozinho. Então, o primeiro contato eu tenho com um e depois o casal. E a maioria das vezes, o problema não está com quem procurou a terapia. Agora, o que existe é uma angústia e uma ansiedade, achando que assim, vai ter um remedinho que vai consertar tudo. Não existe remédio. O que existe é compreensão, o que existe é entendimento de você mesmo, aceitar o que você é capaz, o que você gosta, o que não gosta. E o problema maior do casal é a comunicação. Eles não conversam, eles vão conversar lá na terapia sim. Não sei o que é que a gente tem que cria coragem. Mas eu acho que a terapia sexual, geralmente, não existe assim, quando você procura. Eu, se pudesse falar para todo mundo, procure antes de aparecer o problema, porque geralmente... A maioria procura quando a coisa já está estourando, o casamento está acabado. O homem procura, o primeiro ponto para homem, não tem ereção. Ok? Esse é o ponto primordial. Só que aí a hora que você vai começar o tratamento, vai aparecendo. Que a ereção é o resultado de um monte de coisa que está acontecendo. Em casa, no profissional. E existe também aquela pessoa que procura, que apenas com um bate-papo, que eu falo que a gente podia até criar essa nomenclatura para uma consultoria, né? Porque às vezes um papo, uma explicação legal, resolve o problema. Eu já tive 2 casos assim no consultório, que o rapaz foi, já descasado há um certo tempo, já mais de 2 anos, arrumou uma namorada e aí, está impotente. Aí da conversa, de explicação, de ver tudo o que ele estava passando, o medo meio que de adolescente. Ele arrumou uma namorada, achou que essa era legal e não estava conseguindo. Tivemos mais de 1 hora de bate-papo e ficou agendado, então, um encontro com o casal. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi na segunda-feira, ele me ligou. Doutor, olha, eu não vou mais no sábado, que a namorada dele era de fora. Ah, por quê? Não, da explicação que a senhora deu, eu fiz tudo direitinho, funcionou sexta, sábado e domingo. Eu falei, que delícia, eu fico muito feliz, porque eu estou te provando que é a sua cabeça. Que a informação salva. Sim, é isso aí. É o resumo muito legal. disso. Pessoal, sensacional esse bate-papo. O nosso tempo acabou, mas a Sofia vai levar o microfone. Se a plateia tiver alguma dúvida, vai lá, Sofia. Alguém quer fazer uma pergunta? Se alguém quiser fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para a Thalita, porque eu atendo bastante gestante e a dúvida delas é sempre assim, se elas devem te procurar só antes da gestação e durante, e se depois da gestação elas precisam também. E eu acredito que sim, né, devido a um monte de coisas diferentes que acontecem. E também uma grande dúvida em relação à cesárea. Elas acham que não precisam porque elas não querem parto normal, algumas vezes. Então, a cesárea também faz toda a diferença, né? Sim, uma boa pergunta. A gestação em si, ela é um fator de risco para desenvolver disfunção do assoalho pélvico, não só a via de parto. A via de parto, se ela for feita de maneira adequada, em uma musculatura ideal, ela não vai ter nenhum tipo de complicação, tá? Mas a gestação ela vai acontecer de qualquer maneira. Da mesma forma, se eu não preparar o meu corpo para a gestação, eu vou ter dores. Se eu não preparar minha musculatura íntima para a gestação, eu vou ter disfunção. Então, pode acontecer incontinência urinária, ela pode ter dor na relação sexual durante o período gestacional, porque é uma musculatura que começa a ficar um pouco mais tensa, porque ela está sendo muito sobrecarregada. Então, indiferente da via de parto, é indicado sim que ela procure fisioterapia pélvica. E aí, pode ser antes de engravidar. Às vezes pode até melhorar a função sexual, então orgasmo, prazer, libido, lubrificação, já melhora antes para poder melhorar a relação sexual e isso também faz com que engravide. Durante a gestação, para ter todo esse trabalho de compensação e trabalhar para evitar que
tem essa disfunção. Se ela tem interesse no parto vaginal, eu vou trabalhar com ela essa questão de preparação de parto de assoalho pélvico. E o puerpério é extremamente importante. Acho que é uma coisa que até fica para vocês, tá? A gente fala muito de gestação. Todo mundo tem tudo para fazer, preparar a mulher, grupos e médicos. E aí nasce o bebê, todo mundo vive para o bebê. E grande parte das mulheres são esquecidas. E o puerpério não é fácil. Não sou mãe, mas eu tenho muita paciente que fala comigo. E a principal queixa delas são várias. Então, assim, entre casal, porque aí o marido não ajuda quando o bebê chora de noite. Ela não tem sono, ela tem dor porque ela está amamentando. A volta da relação sexual. Então, assim, ela não tem vontade, ela está amamentando, ela não tem libido. A questão hormonal dela está toda bagunçada. Então, a gente tem que ter uma visão muito importante com ela no puerpério também, que grande parte das vezes ele é esquecido. Então, ela precisa também procurar uma ajuda depois da gestação, depois do parto. Pois não, doutor, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Ele falou de guardar os óvulos. Onde a gente faz isso aqui em Rio Preto? O seu ginecologista, aqui em Rio Preto tem várias clínicas que fazem, tá. Várias não, mas tem algumas clínicas que fazem, tá? E com certeza, sim, é só você perguntar para o seu ginecologista, ele vai te indicar. Você vai passar numa consulta com esse ginecologista que é um especialista em reprodução, vai ver a sua indicação, a sua idade, qual o seu planejamento de gestação, né? Olha, eu estou hoje com 30 anos, mas eu estou fazendo uma pós, eu pretendo viajar, eu vou morar 1, 2 anos fora do país e eu vou querer engravidar com 36, 38, né? Então aí vai ser feita uma indução de ovulação, você vai produzir, em vez de você vai produzir vários óvulos, 5, 10, 20, às vezes óvulos, e eles vão ser coletados e vão ser congelados. Tá? Doutor, está muito mais assim, está mais fácil isso, né? Está mais fácil e tem uma coisa que todo mundo sempre falou, reprodução, fertilização in vitro, bebê de proveta, né? É muito caro. Hoje está extremamente acessível. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo semana passada no consultório. Eu tenho um casal, né, paciente, que ele trabalha como é uma empresa que faz a questão de varreção de rua em Rio Preto, tá? Ele brincando comigo, ele falou assim: quem diria, hein, doutor? Palavras dele, quem diria, eu sou lixeiro e eu estou fazendo um bebê de proveta. Quer dizer, quando que isso há 10 anos atrás ia acontecer? E ele falou, palavras dele: eu sou lixeiro e estou fazendo um bebê de proveta. Né? Então, isso hoje está muito mais fácil, muito mais acessível, muito mais barato. E importante ressaltar que o fato de você usar um óvulo congelado depois para fazer uma fertilização não aumenta o risco, tá, da gestação ou desse bebê, desse embrião ter algum problema genético. Tá? Esse congelamento ele não é deletério para o óvulo. Tá, tem mais uma pergunta. Né, Paulinho? O mesmo processo de congelar espermatozoide quando a pessoa vai fazer quimioterapia. Perfeito. É a mesma coisa. Mesma coisa. A última pergunta que nós precisamos encerrar. Oi, licença, me pediram para ficar de pé. Por favor. Boa tarde, meu nome é Josi, eu sou obstetriz e consultora em aleitamento materno, faço parte da equipe do Florescer Mater, da doutora Roberta Herrera, que estará no próximo bate-papo. Eu só queria fazer uma colocação com relação à amamentação. Não é para doer, não é para sangrar, não é para cair o bico, não é para ser doloroso, tem que ser prazeroso, né? Eu, como mãe de 2 filhos, amamentei por 3 anos e foi extremamente prazeroso. Não tive fissura, não tive sangramento, foi uma coisa muito positiva e uma experiência maravilhosa da minha vida, assim como está sendo para as mães que a gente acompanha. Então, eu só queria deixar isso, né, para as mães que estão aqui. Não é para ser uma experiência negativa, não é para ser doloroso. Se está doendo, está errado alguma coisa. Precisa de acompanhamento, de orientações corretas, baseado em evidência científica, que hoje é uma briga nossa em relação à amamentação, né? Então, procurem ajuda, né? E ajuda de pessoas que possam ajudar. Por isso precisa preparar. Isso. E não é nem preparar a mama, como a doutora colocou, mas é buscar informações seguras que vão te empoderar e vão permitir que esse momento seja legal e prazeroso, que é como tem que ser. Tem as dificuldades? Sim, tem as dificuldades. Mas a gente tem que ter apoio para contorná-las, porque não é normal você manter essa dor e essa situação, porque tem que ser um momento gostoso para ambas as partes, né? Para o binômio. Tá bom? Realmente, eu amamentei os meus 3 filhos 1 ano cada um. No começo eu sofri muito,
por exatamente não ter informação, né? E a gente faz isso, que eu quero que as pessoas hoje não precisam disso. Se você tiver informação, e hoje nós estamos aqui com um time maravilhoso, que é para isso, realmente, de cuidar, se preparar, e para ser, que é maravilhoso amamentar, né? Depois que você passa aquele momento que eu passei de dor, é muito gostoso. Então é um processo, e você tendo a informação que hoje cada vez mais a gente está colocando, é para que a mulher não sofra realmente. Obrigada, viu? Às vezes é só um ajuste, né? E aí a coisa flui, tá bom? Legal. Só essa colocação. Obrigada. Perfeito. Obrigada, viu? A pega, né, que a gente fala, a pega inadequada pode levar. Então essa pega, essa orientação é dada no pré-natal, né? Que a gente, o Paulinho, fizer muito disso. No pré-natal é orientada a mãe o que é uma pega adequada para que ela possa superar isso depois, porque pegou no bico, a chance de nem ter leite, o bebê vai chorar e dele fissurar é maior, né? E aí a dor na mama, os probleminhas da mama é uma das causas de desmame precoce. 3 ponto alguma coisa, outro 7 ponto alguma coisa. Agora, a causa mais frequente, como eu falei, só para reforçar, é a mãe achar que o leite dela é fraco. É 78% de causa de desmame precoce. Muito legal. Bom, pessoal, eu preciso encerrar, doutora. Vamos lá. Imagina. O problema maior nosso da amamentação é que as mães já são mandadas embora dos hospitais com complemento. Todas são mandadas com fórmula. E aí, chega em casa, o desespero é grande, dá a fórmula para o neném. Então, é algo que tem que ser mudado. Mais uma informação. Bom, gente, como vocês viram, sensacional aqui. Eu e a Kelly estamos muito felizes porque a gente trouxe muita informação através desses profissionais aqui de alto nível. E nós temos que tocar agora o bloco 3. Eu quero agradecer muito, viu, Priscila, por você ter apoiado esse evento também, ter aberto esse empreendimento aqui no shopping, né? É um empreendimento, é aqui no shopping, tá? E muito legal que a Priscila falou, que ela vacina as crianças em casa, então não precisa tirar de casa, a Santa Clara faz isso. Dr. Paulo, obrigado, viu? Foi muito importante fazer em julho, porque o Dr. Paulo e a doutora Marcela estão de férias da faculdade, lá não estão dando aula, né? Não é isso? Né? Então, a gente conseguiu encaixar vocês aqui hoje, que normalmente vocês estariam atendendo, né? Ou dando aula. Então, muito obrigado. Dr. Marcelo, obrigado. Muito obrigado, doutora, uma super médica lá no HB, importantíssima também com o Dr. Paulo. Obrigado, viu? Doutora Fernanda, mais uma vez, obrigado. Ana, obrigado, viu? Com certeza, seus seguidores aí, né? Passar agora, viu? Vixe, vamos conversar muito daqui para frente. Muito legal. Dona Lucy, obrigado, viu? Obrigado por estar aqui. Trouxe informações importantes. Thalita, foi muito legal você ter trazido esse equipamento aí. Eu acho que vai surgir muita dúvida de como usar. Eu acho que depois você vai poder explicar. Bom, gente, eu quero encerrar. Nós vamos fazer a foto, né, Bia? E aí nós vamos dar um intervalinho. Tá ali o pessoal ali, ó, da Personalize, se alguém quiser chegar lá, ver o que tem lá. E nós vamos fazer a foto aqui. E 5 minutos nós vamos entrar com o próximo bloco. Quem está aí já preparado, que a gente atrasou um pouquinho no começo, mas agora a gente conseguiu acertar. Quer falar, Kelly? Tem um café também ali no Figueira, tá bom? Gente, obrigado, viu? Vamos fazer a foto.